do 1 ao 13. Já está sendo colocado ali, ó, na tela, né? A, a palavra. Pode ser que não seja a mesma versão, mas o assunto é o mesmo. Algumas palavras são diferentes, né? Vamos lá. Em comunhão, lemos a palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque uns os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: Que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Até aqui, amados, até o 23. Amém. 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 Amados, esta é uma palavra linda e que coisa tão misteriosa, né? Nós vivenciarmos isso, que desde o início dessa reunião a gente vem falando sobre o Espírito Santo de Deus e de que maneira ele fala conosco e que muitas vezes nos surpreende. Ora entendemos e ora às vezes, por estarmos distraídos, não compreendemos direito a voz de Deus. E ele tão paciente às vezes repete ou muda a estratégia para falar conosco.
Mas, de um jeito ou de outro, se nós estamos com o coração aberto, e agora, nesse momento, inclusive, nós estamos fazendo isso e dizendo: Senhor, pode falar comigo. Eu sei que é o Senhor quando o Senhor falar comigo. Eu vou entender a sua voz. E se eu não entender, Senhor, me dá um toque. Alguma coisa maravilhosa, um sinal espetacular. Porque eu sou um ser humano limitado e às vezes eu não consigo entender que é o Senhor quem está falando. Sabe, irmãos, antes de entrarmos na explicação desta linda palavra, e esse evento do Pentecostes, ele é um marco histórico para a igreja, não é? Porque é a promessa do Senhor dizendo: fique aí, não se afastem de Jerusalém. Isso foi 50 dias depois da sua ressurreição e 10 dias antes da sua partida. Jesus Cristo diz assim: fique aí em Jerusalém, não se afaste até que do alto você seja dado o Espírito Santo. Depois eu vou pegar aqui na Bíblia para a gente ir passando para vocês. E Glória a ser-me-ão Deus. testemunhas, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Estava dizendo: Elinai, Pelete, Consuelo, Marlene, Lia, Márcia Rezende, vocês também são minhas testemunhas, porque essa promessa de Cristo nos alcançou, nos atingiu de maneira muito clara quando ele diz assim: ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Está aqui em Atos também, dos Apóstolos, tá bom? Então você está, e eu também estou incluído nesta lista de testemunhas do Senhor Jesus. Não é uma coisa maravilhosa isso? Não é glorioso isso? E ele dizia: fiquem lá, porque para ser minhas testemunhas vocês vão receber do alto o meu Espírito Santo. Você já recebeu, irmão, o Espírito Santo de Deus? E hoje o coração já aqueceu, você teve vontade de dar um glória e pensar: que coisa bendita, eu faço parte dessa história, estou nessa linhagem, estou nessa contagem dos santos. Você já se sentiu tocado pelo Senhor hoje a respeito disso? Ou ainda você estava sem perceber, ou você estava distraído e mexendo no celular em alguma coisa? Ah, vou ficar por aqui, não tenho mais o que fazer. Faça desse negócio maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós algo central para a sua vida. Família de Jesus, né, irmã Márcia Rezende? Família de Jesus. Lembre-se que ele nos incluiu no seu grau de parentesco, na sua parentela, quando ele disse assim: na verdade, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Está fazendo a vontade de Deus, irmão, irmã, você tem consanguinidade com Cristo Jesus, o Senhor. Então, o seu nome não é só Márcia Rezende, mas é Márcia Rezende de Cristo Jesus, o Senhor. Não é só Leonídia Oliveira, que estou vendo aqui, Valéria Régia, de Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos isso como um complemento bendito, maravilhoso, glorioso de Jesus Cristo como nosso parente, e por isso, em nome dele, ele disse, inclusive: vão falando aí em meu nome, converse até com Deus em meu nome, e vocês vão conseguir e vão alcançar e atingir coisas maiores e melhores do que essa que estão vendo agora. Glória a Deus. Então, queridos, vamos falar um pouquinho de Pentecoste? Pentecoste, na verdade, já existia, né? Não é às vezes as pessoas fazem uma confusão pensando, inclusive tem um movimento pentecostal aí muito forte, muito grande e muito abençoado no mundo, né? Mas a alusão ao nome é de uma festa que já existia. E essa festa ela contemplava duas vertentes estabelecidas pelo Senhor que nós vamos encontrar lá no livro de Êxodo e no livro de Levítico, 23, se eu não me engano, 15. O Senhor estabelecendo essas datas. A primeira, lá do Pentecoste, a primeira era a respeito de primícias. Então, a festa do Pentecostes era uma festa que celebrava o final da colheita de cevada e o início da colheita do trigo. Primícias. Também chamado de festa das semanas. Eu anotei aqui para eu não me atrapalhar aqui e passar as informações de maneira bem gostosa, conhecimento para nós, tá bom? Então, a festa do Pentecoste, também chamada de festa da semana, que era a festa das primícias, e no hebraico é Shavuot.
Não sei se estou pronunciando correto, mas essa é a palavra, tá bom? Festa das semanas ou festa das primícias. Então eles já se reuniam, foi estabelecido pelo Senhor, e olha lá, lá longe, milhares de anos antes de Cristo, o Senhor estabeleceu isso. E depois, ainda nessa mesma festa de Pentecostes, existia uma alusão à natureza espiritual da libertação do povo de Deus saindo do Egito. 50 dias depois, o Senhor aparece e entrega as leis no Monte Sinai para o homem de Deus, para Moisés. Então, na festa de Pentecostes, se reuniam para esses dois eventos, certo? Então, ela já existia. 50 dias depois da Páscoa, festa do Pentecoste. Olha que coisa tremenda. 50 dias depois da ressurreição do Senhor, ele aparece para os seus discípulos e diz: Olha, fiquem em Jerusalém, porque do alto vai ser dispensado para vocês a porção do meu espírito. Vão encontrar liberdade, união, paz e autoridade para difundir o evangelho. Muito sério isso, o Senhor conferindo autoridade para o seu povo. Então, irmão e irmã, eu e você, para termos autoridade do céu, nós precisamos de ter, sem dúvida, o Espírito Santo de Deus em nós, no nosso semblante, na nossa fala, no nosso existir e assim por diante. Note que é tão misterioso que quando ele se reúne lá, nós lemos aqui agora há pouco, né? Quando os discípulos do Senhor se reúnem nessa festa do Pentecostes, as pessoas de fora que chegam lá e veem aquele movimento diferente, línguas de fogo, elas são alusivas ao monte fumegante lá do Senhor entregando no Sinai as tábuas das leis, que devem ser observados pelos pelos seres humanos, pelas pessoas, pelos servos de Deus. E também está aqui na palavra de Deus, tomei nota, a tábua de lei do Monte Sinai, nós vamos encontrar uma alusão ao monte fumegante, línguas de fogo, lá no Êxodo também, 19 e 20, tá bom? 50 dias após a saída do povo da escravidão do Egito, o Senhor fez isso, o nosso Deus. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, acontece o movimento numa festa que já existia, que é a dispensação do Espírito de Deus no Pentecoste, na festa que já existia. A investidura do Espírito de Deus em cada um daqueles que obedientemente estavam ali, esperando aquilo que o Senhor disse. E aconteceu, não aconteceu? Está narrado aqui de maneira muito linda. Os discípulos começaram a receber, foram cheios do Espírito de Deus, línguas de fogo, movimentos, ventos, e aí então manifesta-se o Espírito de Deus. Não confundamos o Espírito de Deus apenas com línguas estranhas. Receberam diversidade de dons. Quando o Espírito de Deus investiu neles, eles foram cheios do poder de Deus. Poder e justiça. Essa é a dispensação do Senhor na festa do Pentecoste. Bom, falei do Sinai fumegando, irmão. Depois dá uma olhadinha lá com o tempo na sua Bíblia, no Êxodo 20, do 19 até o 20, do versículo 18. Tá bom? E nós vamos encontrar o Senhor, então, falando lá em Atos dos Apóstolos, no iniciozinho ali, no 1, se eu não me engano, o versículo 8, que diz a respeito de que o Espírito Santo de Deus é para todos. E que eu já mencionei de maneira emocionada e sentindo virtude de Deus quando o Senhor disse isso. Ser-me-ão testemunhas em Judá, na Galiléia, em Jerusalém e até os confins da terra. E eu fico muito feliz quando eu leio isso, me sentindo incluído, e hoje o Senhor está incluindo você, irmão e irmã, através desta palavra também. Você já sentiu a doçura do Espírito de Deus? Você já foi despertado assim? Você está dormindo e ouvir a voz de Deus e você levantar e falar, é para orar. Eu estou sentindo que eu tenho que orar. E de repente você vai conferir as coisas. Puxa, alguém estava precisando desta oração. Realmente foi o Espírito de Deus que me moveu, que me tocou para isso. E, irmãos queridos, o Senhor nos diz a respeito dessa palavra, dessa promessa bendita, que essa dispensação não foi só lá em Pentecostes, lá teve início, mas ela se enraizou a ponto de atingir a nós. Como é gostoso, né, irmãos? Hoje, enquanto nós estávamos cantando aqui, várias vezes eu senti assim um desejo tão grande de gritar bem alto: Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo, meu Deus bendito, por fazer parte de uma história que antes eu não compreendia.
mesmo tendo nascido num lar cristão, mesmo tendo sido criado nos preceitos do Senhor, mas a cada dia o Senhor vai nos permitindo amadurecer através da comunhão, da oração, da leitura da Sua palavra e principalmente das grandes provações e dos testes aos quais nós somos submetidos a cada dia. Está sendo testado, irmão? Você está sendo testado, irmão? Não parece, às vezes, eu falo, "Ah, mas não parece que não era para acontecer comigo. Era assim, irmão. Foi separado para isso, você foi separada para isso, para ser o tiçãozinho mesmo, aquele que recebeu a língua de fogo sobre a sua fronte, para que você tivesse a essência do Espírito de Deus, e quando você abre a boca, o bom conselho surge. Quando você faz uma oração, ela surte efeito. Quando você dá uma saudação para alguém, pode ser que esse alguém estava com intento malvado, com algo incomodando, perturbando, e às vezes num simples a paz de Deus, a paz do Senhor, num sorriso, num abraço, num aperto de mão, simplesmente você parar para ouvir alguém dizer, irmão, eu compreendo, eu sei o que você está passando, são coisas maravilhosas que o Espírito de Deus nos dota. E nesse momento você está sendo usado pelo Senhor para que haja libertação, para que haja paz, para que haja tranquilidade, para que haja compreensão. Que gostoso! Um bom conselho dado por um homem espiritual. Você já teve a oportunidade de experimentar isso? Uma mulher espiritual que chega e te dá um conselho. A sua esposa, eu posso experimentar disso várias vezes, porque a minha esposa é uma mulher muito espiritual. E de vez em quando eu estou meio agitado com as coisas e ela chega de uma maneira toda especial e diz: Meu esposo, olha, aqui, 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 aqui. Você tinha parado para observar isso? E juntos nós agradecemos a Deus pela sua condução, pelo seu amor e como o Senhor faz conosco através do seu Espírito, do penhor do seu Espírito que o Senhor está derramando aos borbotões agora aqui. Receba, irmã querida, a essência do Espírito de Deus. Para que as pessoas vejam em você, ouçam a sua voz de maneira diferenciada. Puxa, tá acontecendo alguma coisa assim? O Espírito de Deus investindo em mim está me transformando as minhas convicções, mudando até a minha maneira rígida de pensar e me fazendo homem, me fazendo mulher, seja lá que gênero, cidadão do céu. E isso, queridos, nós só vamos alcançar porque temos tido o atingimento daqui, ó, da palavra de Deus, com seu penhor, com a sua força, ter o poder do Espírito Santo de Deus em nós, e o clamor das nossas vozes agora tem que ser: Senhor, me permita a sensibilidade de identificar a sua doce voz, através do seu Espírito Santo. Amados, um dia eu sonhei com um amigo meu que nós falávamos salmo junto, lá da minha cidade. Sonhei com ele e eu sonhei que ele estava chorando, ele não estava num estado muito bom, e ele dizia para mim assim: Pois é, Elifelete, tudo que eu precisava de você era um abraço. E eu acordei e falei para a irmã Janice na hora. Falei: Olha, eu sonhei com meu amigo, fulano de tal, e ele não estava bem, estava com um semblante triste, e ele dizia que tudo que ele precisava de mim era um abraço. E aí muito longe daqui, né? Daqui, na cidade onde eu nasci, dá mais de 700 quilômetros. Senti desejo, sim, de ir lá, de ver esse meu amigo. É um irmão, inclusive, falamos salmo junto, como eu já disse, mas eu não tinha condição e a distância era muito grande. Passou alguns dias e a minha irmã foi lá nessa cidade, porque ela tinha parentes lá também da parte do seu esposo, do meu cunhado, e foram por lá, num feriado, se eu não me engano, de carnaval. E assim que eles chegaram desse feriado, nós nos reunimos na casa deles para saber da viagem, enfim. E quando começamos a conversar um pouquinho, meu cunhado veio e falou para mim assim: Olha, eu estive lá na casa do fulano, e era quem eu tinha sonhado com ele. Falei: É mesmo? Eu tinha até esquecido disso. Ele falou: Ele está muito mal, depressivo, fica preso no quarto. É um empresário bem-sucedido, mas a história dele está ruim porque ele é depressivo demais, ele não sai do quarto. E quando ele sai do quarto, se o telefone tocar, ele volta correndo, fica mais 3, 4 dias no quarto, não toma banho, tá bem complicado as coisas. E eu fui lá para visitá-lo, ele saiu para me receber. E quando ele saiu e conversou comigo, ele perguntou de você. E aí, no finalzinho da nossa conversa, quando eu já estava quase vindo embora, ele disse assim: Olha, fala para ele, Felete,
que tudo que eu preciso dele é um abraço. E aquilo, eu ouvindo aquilo do meu cunhado, corroborou com o sonho que eu tinha tido, e aí eu entrei numa aflição muito grande, porque então, de fato, a gente comprovou que o Espírito de Deus estava nos tocando, nos impulsionando para aquilo. E aí não teve jeito, arrumamos as coisas, eu, a irmã Janice, meus filhos, e fomos para lá. Saímos de madrugada, porque aí era urgente, o Senhor tinha falado conosco de maneira clara e nós não tínhamos compreendido, eu não tinha compreendido, né? E aí chegamos na casa desse amigo, desse irmão, era de manhãzinha, viajamos a noite toda. E quando nós chegamos, ele estava nesse estado já há muito tempo, mas quando nós chegamos, ficamos ali no sofá da sala, bem de manhãzinha, a esposa dele muito feliz. Ah, ele vai ficar muito contente de vocês estar aqui. De repente ele sai do quarto e tem uma reação assim tão gostosa de receber um presente e tal. E foi o que ele disse. Falou: "Ó, eu tive um sonho agora há pouco que eu saía e tinha 5 pacotes de presente aqui na sala. Cada pacote coisa mais linda. E era eu e a minha família, eu, Janice, meus filhos, que estávamos lá. Fiquei um tempo lá com aquele irmão, nós cantamos, lembramos do passado, rimos muito. E quando eu saí daquele lugar, daquela residência que nos trataram com tanto carinho, mas aquele irmão estava numa depressão gravíssima. E quando nós saímos, nós deixamos ele livre do quarto, tomou banho, congregou conosco, saímos passear e foi maravilhoso. E eu não larguei dele enquanto fiquei ali. E fomos embora. Dali um- uns dias, quando nós chegamos aqui em Curitiba, eu liguei para saber, e aí a esposa dele atendeu e falou: Ó, escuta um pouquinho. E aí ela colocou o telefone assim, e ele estava assoviando um hino, todo animado. Ela falou: Eu não acredito que é o mesmo marido. Eu não acredito que é o mesmo homem. Deus fez uma transformação com a vinda de vocês aqui. Então, queridos, isso é Espírito Santo de Deus atuando e agindo, e é só conosco? Não, não, com você também. Você quer ser instrumento do Senhor e ser alvo, ser usado pelo Espírito de Deus? Só se colocar à disposição e pelo poder desta palavra bendita que estamos ouvindo agora, o Senhor dispensa para você, como dispensou em Pentecoste, bênção sobre bênção, e você vai ter dom suficiente para ser instrumento nas mãos do Senhor, e toda a sua vida vai ser para a honra e glória do nosso Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Glória. Elinai, arruma Sim. alguém aí para agradecer para nós, vai ficar tão bom. Glória a Deus. Pode chamar que a gente alguém vai agradecer em nome de Jesus. Então tá bom, vamos buscar a presença de Deus em ação de graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor.